Olá, e hoje estamos aqui com mais um bate-papo com expert, e o assunto de hoje é a importância da ciência e da atualização constante na saúde estética, com Rodrigo Veríssimo, que é biomédico, especialista em biomedicina estética, coordenador de cursos e especialização no Instituto Let's Hoff e professor de pós-graduação também no Instituto Let's Hoff. E se diz um eterno aluno admirador da beleza intrínseca da naturalidade. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por estar aqui conosco. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a presença. Eu sempre gosto muito de falar, né, Gabi? Eu Então, sei. falar de coisas que eu amo, como ciência e estética, é um prazer imenso. Muito E obrigado pela nós, oportunidade. aqui, a dupla que fala, né? Competição de quem fala mais, né? Então, Rodrigo, fala um pouquinho sobre como você se inseriu no mercado da estética e a sua transição desde o início para onde você está hoje. Excelente. O legal é que eu consigo falar e eu faço um paralelo muito bacana com ciência, porque, de fato, o meu conhecimento científico moldou drasticamente minha atuação na estética, graças às coisas que eu fui me expondo, né? Eu inicialmente entrei na biomedicina, na verdade, a área da estética ela me atraía, só que eu não sabia como é que era o mercado, como é que era a atuação, até porque o homem, quando eu iniciei a questão da minha graduação, tinha muito preconceito nessa área de estética, então não tinha uma acessibilidade fácil. Inclusive, durante a graduação, tentei conseguir vários estágios na área e não aceitava exatamente por isso. Fui conseguir mais lá no final. Só que como era uma área que me interessava, eu logo comecei a pesquisar. Eu lembro que no meu primeiro semestre eu encontrei um curso de carboxiterapia na estética, que era um tema que estava super em alta. Aí eu pedi, enchi o saco das professoras lá do curso para eu poder participar, porque eu ainda era aluno de graduação, né? Que eu queria entender um pouquinho mais da área. Adorei, achei muito bacana. E tinha algumas referências científicas, me brilhou o olho. Durante a graduação, eu continuei pesquisando, participando de eventos científicos, de congressos, conversando com muitos profissionais também. E eu ia em muitos congressos e eu via vários palestrantes ali que careciam muito de evidência científica. Isso me deixou bem preocupado, porque a partir do momento que eu ia tentar buscar aquelas informações, correlacionar assim, com o que eu via no PubMed, com o que eu via até em outros jornais, até mesmo no Cielo, tinha muita informação relevante, não casavam as informações. Aí admito que eu fiquei preocupado. Mas no decorrer da graduação eu entendi que a ciência aqui no Brasil ela acaba sofrendo bastante, né? Sabemos muito bem, por diversos motivos. E aí com isso, beleza. Continuei me interessando pela profissão, comecei a ver o impacto que ela trazia na vida das pessoas. Eu acabei tendo minha autoestima, a partir do momento que ela melhorou, minha vida mudou absurdos para melhor. E a minha própria autoestima também. A partir do momento que eu vi um desenvolvimento dela, que ela melhorou, a minha vida mudou drasticamente nessa área da estética. Aí eu comecei finalmente a conseguir me direcionar profissionalmente, de fato, para a estética, no meu primeiro estágio de graduação. Na época eu poderia escolher 2 estágios, que eles me dariam habilitações diferentes. Eu já tinha, o meu primeiro seria na estética, o segundo eu já tinha ideia que eu pretendia ir para a área da bromatologia, porque eu tinha na época uma nanocervejaria. Mas beleza, entrei ali na estética, questão de 15 dias, eu me apaixonei assim pela área de um jeito absurdo, e aí eu cheguei na coordenação do curso e disse assim, sabe meu outro estágio? Não vou fazer em bromato, vou tirar uma habilitação minha para focar na estética. Porque, de novo, como eu preciso muito de uma bagagem técnica para conseguir executar um procedimento com segurança, e até para entender o que eu vou causar no meu paciente, eu senti que eu precisava estudar mais. Então eu acabei fazendo meus 2 estágios, e aí no paralelo fiz estágio em outro lugar também, o Que que foi muito bacana. interessante. Tive contato com muitos profissionais de referência, porque era uma época que estava iniciando assim o ponto de fervura da biomedicina estética, então já tinham vários profissionais referentes no mercado, e esses profissionais ainda estavam muito próximos de quem estava entrando ainda, então teve uma troca legal. Aí beleza, consegui fazer isso, me destaquei, ganhei uma bolsa de pós-graduação para ser monitor da pós nesse processo, e aí eu fui me aprimorando, estudando cada vez mais. Nesse final, eu percebi que começaram a surgir muitos estudos em outros países do mundo, especificamente sobre a área da estética. E aí, a partir do momento que começou a explodir vários estudos, legal, a área tá fervendo, tá aquecendo cada vez mais, tá suprindo a minha necessidade de conhecimento, então vamos estudar. E aí eu juntei dinheiro, peguei tudo basicamente que eu tinha para poder ir para um congresso no exterior. Porque como eu estava meio insatisfeito com os congressos que estavam acontecendo aqui, por carência de evidência científica, eu fui no AMWC lá em Mônaco. Eu já fiz um curso lá junto com o congresso também, foi muito legal. E no momento que eu voltei desse congresso, eu voltei uma pessoa completamente diferente. Porque toda a falta de conteúdo científico que tinha aqui, lá fora, era de um nível absurdo, assim, inimaginável. Tanto que eu lembro direitinho de vários momentos de algumas palestras que eu sentia um arrepio nas costas, assim, de caramba, nunca me falaram isso, olha que coisa absurda.
Porque E muito isso é se uma fala que... realidade, né, Rodrigo? Muito assim, por isso que eu te convidei. Eu sempre, tu Aham, já deu aulas, já deu palestra nas minhas aulas, né? sim, E eu falava para os meus alunos: eu vou convidar um rapaz que ele é super jovem e ele é muito assim da parte científica, que é o que carece, né? Porque hoje em dia a estética virou um mercado muito, como é que eu vou dizer assim, se disseminou muito como algo sim. simples e não é. E não Pois é, então, não é para todos. Não é todo mundo que está preparado para atuar nesta área. não é. Visto que também as pessoas elas acabam não tendo um cunho científico alto como deveria, porque, né, afinal de contas, é prática clínica, né? Então, Com certeza. o tanto que um dos meus cursos que eu tenho agora da produção científica tem muitas alunas vindo me procurar, até fiquei surpresa porque eu achei que era o curso que menos ia vender e é o curso Sim. que eu mais vendi até agora. Por Que quê? bom. Porque a gente acaba não trabalhando isso na graduação, na pós, porque às vezes não dá tempo, porque talvez acaba se enfatizando mais a parte técnica. Só que a parte Uhum, científica ela é extremamente importante. Eu falo para as minhas com alunas, certeza. a tomada de decisão ela deve ser baseada em estudos científicos, só que tu tem que saber quais estudos científicos, que não são todos estudos científicos que são bons, né? Então eu acho que Exatamente. isso é muito importante. Quando eu vejo um profissional assim que nem tu, super jovem, já com esse insight, nossa, deixa a gente muito feliz, sabe? Por isso que eu te chamei aqui para conversar. E aí, já que nós Essa é a minha estamos, missão, Gabi. Essa é a minha missão, sabe? eu imagino. Acessibilizar esse conhecimento científico, porque eu sofri em graduação para conseguir conhecimento. Hoje a gente tem acesso à informação e eu vejo muitos colegas, às vezes, se formaram até antes de mim, sem esse embasamento, sem esse conhecimento. É de fácil acesso, então por isso que eu gosto de falar sobre. Exato, e às vezes é até a cultura, as pessoas não É, foram formadas e acostumadas, né, com essa vivência. Então, acho que sim. cabe a nós divulgar e informar isso, né? Então, já que a gente está falando de parte científica, já vamos lá para a pergunta 3, né? Depois a gente volta para 2. Então, a Claro. área científica, como a gente falou, carece de estudos, né? Como é que tu trabalha com isso hoje? E qual a tua opinião sobre a importância de ter estudos na área da estética? Alguma coisa tu já respondeu, mas pode retomar ali, né? Acho que é Excelente. importante tu falar como tu trabalha também. Acho que falando hoje, sabe, a coisa que eu mais notei impacto na minha vida com a questão científica, nos últimos anos especialmente, é que agora eu consigo trazer todas as aulas que eu dou com embasamento científico de absolutamente tudo. Quando eu iniciei a dar aula na área da estética, eu tinha que fazer milagre, porque tinham muitas coisas que eram empíricas, era só conhecimento clínico. E, cara, como é que eu vou referenciar? Então era muito embasado nos meus vieses ou nos vieses dos professores que eu tive, né? Hoje eu consigo dizer com muita felicidade que de todas as aulas, os módulos que eu acabo dando, seja de graduação, pós-graduação, até mesmo eventos em congressos, consigo embasar absolutamente tudo. Que E é bacana. fácil encontrar essa Excelente. informação. Excelente, Isso é muito bom. Rodrigo. Por isso que eu te convidei para dar o curso comigo, né? Excelente. Fazendo É uma um prazer propaganda imenso poder já, fazer né? isso. Com Que na certeza. verdade duas alunas me procuraram e disse, meu Deus, anatomia, né? Fisiologia, ok, mas anatomia é difícil porque eu não aplico, né? Eu não atuo Sim. clinicamente na estética. E aí naquela Aham. semana a gente estava conversando e eu joguei pra ti. Você tá bom, Rodrigo, não quer abraçar? Bora. E tu prontamente, né? Que eu E sabe o acho que 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 é vai ser um legal, Gabi? sucesso esse curso, né? Vai estar Vai agora ser para sim. janeiro, para o próximo ano, né? Aí vai ser excelente. E sabe o que que é legal, Gabi? Porque assim, ó, com esse tipo de curso e também com os materiais que a gente consegue hoje, a gente correlaciona o conhecimento. E isso é uma Sim, dificuldade muito grande, pensando no cunho científico ou na atuação na estética também. Porque a gente tinha antes que pegar um conhecimento muito nichado, muito específico, e inventar um link que fazia com a estética. Agora a gente consegue ter estudos direcionados para isso. Então, pô, o sim, que a gente vê de estudo em cadáver fresco, por exemplo, estudos de anatomia, mostrando que não é o livro de anatomia, né? Parece muitas vezes aquilo, mas é completamente diferente, é outra história. sim. E hoje, por ter esse conteúdo específico para profissionais que atuam na área, a gente consegue trazer uma coisa muito mais embasada e, de fato, que faça sentido para a rotina clínica, né? Isso é uma outra forma também que o conhecimento científico, eu colocando isso na minha atuação, fez com que eu conseguisse multiplicar. Hoje, Perfeito. a minha demanda pessoal ainda é eu conseguir voltar, de fato, um pouquinho mais para a área de acadêmica, para eu conseguir me desenvolver na parte novamente na parte científica, fazendo alguns estudos, começando com alguns relatos de caso, algumas coisas assim, porque agora eu me sinto super confortável com todo o embasamento que a gente já tem para produzir muitos casos legais.
Que No legal. Brasil, é o segundo maior mercado da estética, tá? Sim. A imensa maior parte dos procedimentos das seringas de ácido hialurônico, das unidades de toxina botulínicas do mundo, acabam vindo para cá. E a gente tem, então, um know-how muito grande, clínico. Só que a gente Sim. precisa transformar esse clínico no científico, de fato. Exato. E uma das ideias do curso que eu dou, que é da produção, é justamente esse, né? Que as meninas tragam seus relatos de caso, ou até as próprias revisões, né? As questões de pesquisa, que muitas vezes a gente quer responder e precisa procurar artigos, né? Igual a gente vê que tem muito pouco. Sim. Então, acho que é importante a gente pensar em introduzir essa questão na saúde estética, né? Porque, de fato, se faz necessário, né? E já que estamos falando de curso, então, vamos lá, pergunta 2, né? Hoje em dia tem muitos cursos acessíveis, né, na área da estética. Fala um pouco sobre a tua percepção e a importância, então, de se manter em constante atualização. Eu acho fantástico, assim, ter uma ampla diversidade de cursos com professores diferentes, de atuações diversas. Eu, por exemplo, sempre gosto bastante de experimentar o conhecimento de classes distintas, para eu ver qual é o ponto de vista deles, para eu conseguir engrandecer cada vez mais o conteúdo que eu consigo entregar. Acho isso legal. Só que tem um problema muito grande ainda, Gabi, porque a gente está passando por um momento agora de transição da estética. Então a gente vinha daquela estética empírica, começaram as evidências científicas e agora está migrando para uma prática muito mais embasada. Só que leva um tempo para o mercado se adaptar a isso. E faz parte, é o normal que acontece, né? E a partir do momento que a gente começa a ter muitos profissionais que eles só atuam de uma forma empírica e uns que atuam só na questão científica, é como se tu quebrasse um pouquinho essa área da estética. E qual é o complicado? Não desmerecendo um profissional que ele tenha a atuação só baseada na sua prática clínica, tá? A prática clínica é imprescindível, na verdade é o que faz eu buscar um palestrante hoje em dia, é a prática que ele tem, que eu quero ver o ponto de vista dele. Claro. Só que o problema é que muitas vezes a gente vê muitas pessoas que às vezes são famosas porque sabem se posicionar, e isso é um talento fantástico, eu preciso muito aprender ainda no mundo online, marketing, tudo isso é sensacional. Só que muitas vezes tem muitos profissionais que eles ficam presos só nisso, eles são vistos como autoridade, muitos pacientes, uma prática clínica imprescindível, só que se mata um pouco o conhecimento científico, ou se com essa prática clínica ele não transformou aquilo em algum relato de caso, começa a abrir porta para modismo. E quando cria modismos, é invenção de moda, aí às vezes um profissional vai replicar exatamente aquilo, e aí se tu for comparar com o resto do mundo, não acontece. Porque às vezes, por mais que tu seja um profissional que atenda muito, vamos lá, tu atendeu seus 100 pacientes no mês passado, tá? Tu tem uma população amostral relevante, mas pensando em magnitude, assim, de aplicação técnico-científica, o que é mais relevante? Eu e o meu círculo dos meus pacientes, do meu nicho, no lugar que eu vivo, ou pesquisas espalhadas pelo mundo todo, com etnias diferentes, com gêneros diferentes, com mercado completamente diferente. Essa até é uma fala que eu uso no meu curso da produção, né? Porque a gente acaba falando muito do ensaio clínico, né? Aleatorizado, enfim, que é o ideal, né, para tomada de decisão clínica são esses tipos de estudos, e são poucos na área da estética. Né? Então, é o que eu sempre falo para as alunas, a tomada de decisão clínica, ela não pode ser baseada em estudos observacionais, elas têm que ser tomadas em estudos clínicos, né, aleatorizados, randomizados, né, ensaio clínico randomizado ou aleatorizado controlado, né, é a mesma coisa, né, é o que a gente se usa esses né? termos. Sim, Mas, né, de fato. Eu acredito que quanto mais a gente puder falar e estudar e passar isso adiante, as coisas vão ficando melhores, né? E só me fala um pouquinho, Rodrigo, então, assim, tu teve a tua clínica lá em Porto Alegre, né? Conta onde tu tá agora, que a gente começou e não falou, né? Vou fazer uma linha do tempo, então, rápida. Isso. Eu tive, como na época de graduação, nos estágios, eu acabei ganhando a bolsa da pós, acabei me destacando pela minha atuação ali naquela região específica, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha o dinheiro e eu tinha a técnica para investir. Então, eu consegui fazer uma sociedade e a gente abriu uma clínica e criou marca, tudo foi muito legal, um processo bem interessante. E aí eu comecei a atuar na zona norte de Porto Alegre. E aí, Gabi, tem uma coisa muito curiosa, tá? Que no começo da minha atuação, eu executava especialmente o que eu tinha aprendido na minha pós-graduação e durante esses estágios de graduação. E era um momento que a maior parte dos estudos não tinham aquela evidência científica, então eu não estava nem feliz com os meus resultados. Né? Então foi um momento que chega aquela empolgação profissional, vou resolver o mundo, vou fazer milagre com uma seringa de preenchimento, né? Tentar fazer várias coisas. Foi ótimo para o meu aprendizado, foi maravilhoso. E ali eu tive a oportunidade de começar a estudar cada vez mais e me aprimorar. E aí eu comecei a sentir necessidade de outros desafios.
né? Eu comecei a atuar em Osório, então eu estava atendendo em Porto Alegre, Osório, eu morava na zona sul de Porto Alegre ainda, então com frequência fazia grandes viagens de carro. E aí, como eu gostava muito da parte acadêmica, eu queria devolver um pouquinho do conhecimento que eu tinha recebido, eu comecei a atuar em 2 pós-graduações diferentes e umas 3 ou 4 graduações simultâneas. Recebi estagiário de graduação, estagiário de pós. Foi um período muito intenso, mas muito legal da minha vida também. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo para encabeçar um projeto de uma flagship. Para quem não sabe, flagship é basicamente uma loja conceito, onde uma grande marca cria uma loja que é para ser o multiplicador de todas as outras lojas da rede, por uma franquia aqui de estética, né? Então eles me chamaram para vir para São Paulo. Em uma semana tive que mudar completamente minha vida, né? Resolver mudança lá, e acaba com a sociedade, cancela os atendimentos, muda tudo para pegar um novo desafio. E aqui eu consegui a oportunidade de me aproximar de um instituto, que é o Instituto Lettshoff, que legal. Eu tinha conhecido acho que uns 3 anos antes, e uma primeira coisa que me brilhou o olho quando eu me aproximei desse instituto foi exatamente o posicionamento científico, que era o que eu sentia falta. Que legal, então, Rodrigo. consegui utilizar, assim, fazer uma alavanca para eu chegar no momento que eu estou agora. Né? E agora, não estou mais na franquia, eu atendo aqui no Oscar Freire, só que agora marcado atendimento mais exclusivo, assim, então é muito legal. Hoje eu faço o que eu mais gosto de fazer, né, que é realmente aquele atendimento bem personalizado para o paciente, pouco produto, naturalidade, elegância. Muitas vezes eu digo que a minha prática ela se aproxima um pouco à arte minimalista, assim, para acabar com aquele surrealismo super dramático e focar em pequenas intervenções. Mas é essencial isso, né? Eu acho isso essencial, porque hoje em dia as pessoas perderam um pouco a noção, né? E a gente vive uma era de uma desarmonização facial, total, muitas vezes, porque eu não sei o que acontece, né, Rodrigo, mas o menos é mais, né? E eu acho que isso que tu fala de um atendimento personalizado, tudo que é personalizado hoje em dia faz falta, né? É que nem eu nos meus cursos. Eu não atendo turmas grandes, né? Não quero gravar aula, eu tô fazendo tudo diferente do que todo mundo faz, né? Ótimo. A gente vai na contramão porque a gente acredita que é o que falta. E a gente quer entregar qualidade, a gente não quer fazer o que todo mundo faz, né? Então, de fato. A gente sofre um pouco no início, mas acho que tem muito a ver com o propósito, né? Eu quero que o meu aluno aprenda conversando comigo, tirando as dúvidas comigo, que eu não vou conseguir fazer isso com 30, 40 alunos, que era né, como fazia antes na graduação. Era diferente o trabalho lá, aqui o trabalho é outro. Abordagem, é algo extremamente personalizável, a gente faz amizade. Não que a gente não faça na graduação, mas tu consegue dar uma atenção muito maior com turmas de 2, 3 alunos, 4, 6, no máximo é 8. É a necessidade dele, né? É bem a demanda que ele tem específica. Porque as pessoas não têm questionamentos diferentes, né? Não. E às vezes quando a turma é muito grande se perdem informações, né? Então acho que essa questão do personalizado, eu acredito muito que é um serviço que cada vez mais as pessoas vão buscar, né? Então, que show. Eu queria morar aí para fazer os procedimentos contigo, né? Quando vier para cá, por favor. Só liga, já tô chegando, me avisa. Tá bom. Ai, Rodrigo, que bom. Fico muito feliz, te agradeço por estar aqui conosco, né? Disponibilizando uns minutos aqui do teu tempo. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para quem quer ir para essa área ou quem está na área atuando, né? Fica à vontade. Perfeito. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todo mundo que ficou me escutando até agora. Eu gosto de falar. Se a Gabi me deixasse totalmente livre, acho que isso aqui virava um podcast de umas 6 horas, eu acho, facilmente, né? Porque a gente ia ficar trocando um bate-bola muito legal. Mas como a gente precisa otimizar o conteúdo, pessoal, podem me seguir nas redes sociais, @doutor.rodrigoveríssimo. Tá? Eu vou deixar na legenda. Perfeito. Qualquer pessoa que tiver algum tipo de dúvida, pode mandar ali, é um prazer imenso poder responder. Eu demoro para responder, porque eu acabo fazendo muitas coisas, mas sempre é um prazer poder ajudar. Então, fiquem ligados que ele sempre vai ter algum tipo de novidade. E uma dica para quem vai estar começando na área da estética é estuda muito. Muito. Isso aí. Não é porque tu fez um curso de toxina botulínica ou porque tu aprendeu na pós que tu sabe totalmente fazer o procedimento. Não. E mais importante do que saber fazer é saber como resolver, ou melhor ainda, como evitar problemas. E isso a gente só consegue com muito estudo, pessoal. Precisa de evidência científica, precisa ir atrás, dá muito trabalho. A área da estética ela é uma área que ela demanda muito da tua questão psicológica, desde ouvir o paciente até mesmo buscar novas informações. Então sejam chatos, sejam críticos, né? Sejam insuportáveis, na verdade, na hora de selecionar quem vai ser o mentor de vocês ou um profissional a se inspirar. Mas não desanimem, que é uma área maravilhosa, muito recompensadora, especialmente quando a gente encontra nosso momento de autenticidade, onde a gente consegue trabalhar de uma forma ampla. É muito bom. Excelente, Rodrigo. Muito obrigada mais uma vez. E então encerramos aqui, ficamos aqui com mais um bate-papo com o Expert. Até logo!